Então, vamos relembrar o que vocês devem ter visto lá no material. Então, dois conceitos importantes foram apresentados naquele material. O primeiro dele foi a derivada de uma função vetorial. Então, deixa eu colocar aqui em preto mesmo. Então, derivada de uma função vetorial. E derivar uma função vetorial é tão simples como derivar uma função de uma variável real a valor real, vetorial. Então, para você derivar, por exemplo, suponha que você tem a função vetorial r de t, dada dessa forma, x de t, y de t, z de t. Se cada uma das suas funções componentes, ou seja, se x de t, y de t e z de t forem funções diferenciáveis, ou seja, funções que eu posso calcular a derivada, então a gente define a derivada da função vetorial. Então, a derivada da minha função vetorial, que é um vetor, ou na verdade é uma outra função vetorial, é obtida derivando cada uma das funções vetoriais, ou perdão, cada uma das suas funções componentes. Ok? Deriva membro a membro. Só isso, pessoal. Não tem dificuldade nenhuma. Então, a única coisa que você tem que fazer é calcular mais derivadas. Né? Se fosse uma função de uma variável real a valor real, você só teria uma derivada. Mas como você tem três funções aqui, nesse caso, no R3, então você tem três derivadas. Então, derivar uma função vetorial é tão difícil quanto isso. Ou seja, não é difícil não. Ok? Então, chamar a atenção que essa derivada, geometricamente, ela é um vetor tangente à curva com parametrização R de t. Ok? Em um certo ponto. Eu quero dizer o seguinte, deixa eu fazer aqui um breve esboço. Vou fazer aqui. Então, suponha que eu tenho essa função, r de t, vamos, para título de ilustração, vamos supor aqui que ela é o vetor posição de um objeto que se desloca no espaço. Ok? E aí, a gente calcula a derivada dessa função vetorial no ponto dado. Geometricamente, o que é esse objeto? Bom, a gente já viu que é o vetor tangente, né? Então, essa é uma das grandes diferenças entre funções vetoriais e função de uma variável real a valor real. No caso de uma função do tipo y igual a f de x, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Não é assim? Aqui não. A derivada é o vetor que aponta na direção da reta tangente. Ok? Então, por exemplo, se isso aqui ó, é o vetor posição, como eu falei anteriormente, então, r de t é o vetor posição de uma partícula que se desloca no espaço. Então, se eu calcular a derivada da minha função vetorial nesse ponto P, o que eu vou ter geometricamente é um vetor aqui, ó. Vou ter esse vetor que é tangente à trajetória dessa curva nesse ponto. Ok? Vou ter esse vetor tangente. Deixa eu jogar ele mais para cá. Ou seja, é um vetor que toca essa curva apenas nesse ponto aqui. Tranquilo? Então, esse vetor em preto que eu acabei de desenhar, nada mais é que a derivada da função no ponto P. Ok? Esse é o vetor tangente. Tranquilo? Então, como é que a gente calcula o vetor tangente? Bom, basta você derivar cada uma das funções componentes da função vetorial. Só isso, pessoal. Tranquilo? Bom, o que mais que vocês devem ter visto? Bom, se a derivada primeira existe, a gente chama essa função de diferenciável. Bom, se a primeira derivada existe, ela é uma função vetorial, eu posso perguntar pela derivada segunda. Nada me impede que eu possa calcular outra derivada, mais outra derivada e assim por diante, que a gente chama de derivada de ordem superior. Então, a derivada de segunda ordem é definida quando existe, derivando novamente a função vetorial. Ok? Então, se você quiser calcular a derivada de terceira ordem, basta derivar novamente. Como é que eu faço? Bom, deriva cada uma das funções componentes. Também é comum também a gente chamar esse vetor derivada de velocidade, tá certo? Velocidade da curva. Vetor velocidade. Por mais que o parâmetro t aqui em questão não seja o tempo. Tá? Esse parâmetro pode ser qualquer coisa, pode ser um ângulo, pode ser uma distância, como a gente vai ver mais à frente, a função comprimento de arco. Mas o que importa é que essa nomenclatura está bem estabelecida. Tá? Essa derivada primeira a gente chama de velocidade. Claro, se o t for o tempo, então realmente a taxa de variação do vetor posição é o que fisicamente a gente define como vetor velocidade. Ok?
Bom, e a derivada segunda, comumente a gente chama de aceleração. A gente denota assim, né? A de t, e a gente chama esse carinha de vetor aceleração. Vetor aceleração. Por mais que o parâmetro t não seja o tempo. Tranquilo? Bom, aqui a gente denota assim também, né? V de t. Bom, e é comum, mais nomenclatura, né? É comum a gente chamar a norma do vetor velocidade, que a gente simboliza assim, V de t, sem a setinha aqui do vetor, né? Que é o escalar. É comum a gente chamar esse cara de velocidade escalar. Velocidade escalar. Ok? Então, basicamente foi isso que vocês viram. Bom, vocês viram também as propriedades da derivada, né? Deixa eu subir, que eu acho que eu tenho isso gravado aqui, escrito aqui em um canto. Não tem que copiar tudo de novo. Então, vocês viram essas propriedades, que são as propriedades da derivada de uma função vetorial. Então, se você tem três funções vetoriais, por exemplo, r, u e v, e uma função escalar f de t, e se c é uma constante, se essas funções forem diferenciáveis, então a derivada da soma é a soma das derivadas. Bom, a soma ou a diferença, né? A derivada de uma constante vezes uma função. Você pode derivar a função vetorial e depois multiplicar pela constante. Aqui na derivada do produto tem que ter cuidado, porque existem três tipos de produtos possíveis. Você pode ter o produto de uma função escalar por uma função vetorial, e isso não é um produto escalar, tá certo? É só um produto normal. Então, nesse caso, vale a regra do produto, derivado do primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro, a ordem não importa, porque aqui é um produto normal, a multiplicação usual. Vocês têm também a derivada do produto interno, ou produto escalar. Aí aqui sim, esse produto também vale a regra do produto, mas vocês têm que respeitar a seguinte operação, vai ser derivado primeiro. Quando eu falar vezes o segundo, na verdade, vezes é via a operação do produto escalar, ou produto interno. Então, é derivado do primeiro interno segundo, ou escalar segundo, mais o primeiro escalar derivado segundo. E aqui a ordem tanto faz, pessoal. Tanto faz você multiplicar essa função pela derivada, multiplicar escalarmente, ou a derivada escalar a função. A ordem não importa, porque o produto interno é comutativo. No R3 a gente tem outro tipo de produto, né? Ou a gente pode definir outros tipos de produto. A gente pode definir o que a gente chama de produto vetorial, né? E aqui tem que ter cuidado porque a ordem importa. Derivar R de t vetorial de t é diferente de derivar o de t vetorial R de t. Quando você inverte as parcelas do produto vetorial, lembra que isso troca de sinal. O produto vetorial ele é anticomutativo, ok? Ou seja, a derivada do produto tem esse formato aqui, nessa ordem específica. É a derivada do primeiro vetorial segundo, mais o primeiro vetorial derivado segundo. Não troca essa ordem. Se você inverter esses carinhas, você vai errar por um sinal, tá? Então, existe outro tipo de produto que é o produto misto. O produto misto nada mais é que o produto, você tem três funções vetoriais, você faz o produto vetorial de duas e depois faz o produto interno, o produto escalar com a terceira. Nota, o resultado dessa operação é uma função vetorial. Mas quando você pega uma função vetorial e faz o produto escalar com outra função vetorial, o resultado é uma função escalar, tá certo? Então, aqui como você tem três parcelas, na derivada vão aparecer também três parcelas. Aqui as três. Ok? Então, como é que vai ficar isso aqui? É bem simples, olha como é simétrico. Tudo se passa, aparece para a gente como se essa derivada fosse só mudando de posição. Ó. É a derivada do primeiro e mantém todo o restante. Vetorial, ó, derivada do primeiro, vetorial, segundo, escalar o terceiro. Aí depois a derivada atua no primeiro, agora vai pular e vai para o segundo, tá certo? Então vai ficar o primeiro, mantém todos os outros. O primeiro, vetorial, derivado, segundo, escalar o terceiro. Aí agora ela vai lá para o último. Aí vai ser o primeiro vetorial, segundo, escalar a derivada terceiro. Ok? Em último caso, pessoal, todas essas propriedades, elas derivam basicamente da definição desses produtos, por exemplo, produto vetorial e produto interno, produto escalar, e das propriedades derivadas de uma função de uma variável real, a valor real que vocês viram lá em cálculo 1. Ok? Em última instância, você pode recorrer àquelas propriedades para verificar que isso é assim mesmo, ou seja, se você quisesse fazer uma demonstração, tá? Também vale a regra da cadeia, pessoal. Se você tem a composição de duas funções, por exemplo, você tem aqui uma função vetorial composta com uma função escalar, a derivada da composição é da mesma maneira como vocês viram em cálculo 1, a derivada da interna vezes a derivada externa, ok? Então, f' de t vezes a derivada aqui, ó, dr de t, composta com f de t. Se a sua função vetorial for tal que a norma dela é sempre diferente de zero, note, a norma de uma função vetorial é uma função, só que é uma função escalar. Então, como é uma função, eu posso perguntar pela sua derivada. Então, se esse cara é sempre diferente de zero, então a derivada da norma é o produto interno da função com a sua derivada dividido pela norma. Então, por isso que eu peço que essa norma seja diferente de zero, senão poderia aparecer divisão por zero aqui no denominador. Ok?
Claro que aqui está faltando aquela regrinha que é derivado do quociente, né? Não tem derivado do quociente, pessoal. Porque a gente está trabalhando com vetores, tá certo? Não existe divisão entre vetores aqui, tá bom? Então, deixa eu descer mais aqui. E vamos para a aula de hoje. Vamos continuar aqui. Bom, o que mais que vocês viram lá no vídeo? Bom, a gente viu lá também como integrar uma função vetorial, né? Então, deixa eu colocar aqui. Integral de uma função vetorial. Então, como a derivada de uma função vetorial é obtida derivando cada uma das suas funções componentes, bom, a gente deve esperar que integrar uma função vetorial seja integrar cada uma das suas funções componentes. E é assim mesmo, pessoal. Então, se você for integrar uma função vetorial, se você for calcular a primitiva dela, então tudo que você tem que fazer é integrar cada uma das suas funções componentes. Ok? Só isso. Integral desse carinha, integral de y de t dt, integral de z de t dt. Claro, aqui eu estou fazendo tudo no R3, mas você pode estender isso para R4, R5, Rn de forma geral. Para R2 também, tá certo? Mas, olha só, cada integral dessa vai nos dar uma constante de integração. Ok? Então, por exemplo, você teria essa integral mais C1, essa integral mais C2, essa integral mais C3. Então, você poderia quebrar essa soma e iria ficar essa função vetorial mais o vetor de coordenadas C1, C2 e C3, não é assim? Bom, esse aqui é um vetor, vou chamar de Czão, é um vetor constante. Tá certo? Então, quando você calcula, quando você determina a primitiva da função vetorial, você tem que adicionar uma constante de integração, mas na verdade ela não é uma constante, ela é uma constante, mas é um vetor constante de integração. Não é uma constante numérica, é um vetor, tá certo? Então, vetor constante de integração. Então, essa aqui é a diferença para a integral de uma função de uma variável, função real de valor real, a valor real, tá certo? Bom, e aí a gente tem também a integral definida. Isso que a gente fez a gente chama de primitivo ou integral indefinida, né? A gente também tem integral definida ou integral de rima. Integral definida, por exemplo, integrar esse cara de A, contei variando, por exemplo, o intervalo de A até B. Então, deixa eu só copiar aqui, rapidão. Então, se você calcular a integral definida, obviamente você não precisa adicionar constante de integração, né? Para o teorema fundamental do cálculo, essa constante vai embora. Então, você fica o seguinte, então, a integral de A até B é igual a integral de A até B das funções que compõem a função vetorial. Ok? Só isso, olha só, não tem nenhum mistério. Tranquilo? E é dessa forma que a gente calcula a integral. Então, o que a gente vai fazer agora? Mais exemplos. Então, esse primeiro exemplo, que eu vou chamar a atenção, exemplo 16, ele vai ser importante mais à frente quando a gente for definir outras funções vetoriais, tá certo? Então, exemplo, esse resultado é que vai nos permitir, por exemplo, determinar ou definir o vetor normal unitário que vocês vão ver na próxima aula. Então, exemplo 16. Então, esse exemplo ele pede para você verificar o seguinte, olha só, verifique que se a sua função vetorial, se R de t é uma função vetorial que tem norma constante, ou seja, é uma função vetorial de norma constante, se é um número positivo, né, porque a norma de um vetor é uma grandeza positiva, então R de t e dr de t, ou seja, a função vetorial e sua derivada são ortogonais. São ortogonais para todo t. Para todo t. Ok? Então, o que ele está pedindo para você verificar? Ele está pedindo para você verificar o seguinte, se a função vetorial, se a sua função vetorial satisfaz essa condição aqui, ou seja, se a norma da função for constante, não é a função vetorial ser constante, é o tamanho da função vetorial. Ok? Então, se isso acontecer, então ele quer que você mostre que esses dois vetores aqui são ortogonais, sempre. Ok? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Solução. Então, para mostrar que dois vetores são ortogonais, basta que a gente mostre que o produto escalar entre eles é sempre zero. Ok? Então, basta verificar que deixa eu ajeitar aqui, verificar que R de t escalar dr de t
é zero para todo t. É isso que a gente tem que verificar. Para todo t. Tranquilo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar essa informação que é importante, que é a norma da função vetorial é constante. Não é a função vetorial que é constante, isso é sua norma. Para chamar a atenção disso, deixa eu mostrar aqui um rápido exemplo. Bem simples mesmo. Olha só. Suponha que eu tenho uma função vetorial que descreve uma trajetória circular como essa. Então, a função vetorial está aqui. Ó. Ela descreve esse círculo, chama esse carinha aqui de r de t. T vai ser esse ângulo. Então, à medida que t varia no intervalo de 0 a 2π, essa minha curva, ela desenha, essa minha função vetorial, ela desenha essa curva em preto, tá certo? Esse círculo. Bom, como isso é uma circunferência, essa circunferência tem um certo raio. A, por exemplo. E se vocês quisessem parametrizar, poderia ser algo assim, ó, A cosseno de t, A seno de t. É uma forma de parametrizar esse cara, por exemplo, t no intervalo de 0 a 2π. Não é isso que a questão está pedindo, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que essa função vetorial ela não é constante. Por quê? Porque, por exemplo, para esse t, eu tenho esse ponto, ou seja, eu tenho esse vetor. Para um t posterior, vou chamar esse aqui de ponto P. Para um outro t, eu posso ter esse outro ponto aqui, ó. Esse outro ponto Q. Então, ela não é constante. Veja, a direção dela está variando. Para um vetor, o que caracteriza um vetor? Direção, módulo e sentido. Um vetor que tem tamanho constante, mas tem direção e sentido variável, não é um vetor constante. Ok? Então, esse vetor, apesar de ter tamanho constante, qual é o tamanho desse vetor, dessa função vetorial? É sempre o raio da circunferência, não é verdade? Então, ele é uma função vetorial que tem tamanho constante. Porém, essa função vetorial não é constante. Olha, a direção dela em P é essa. A direção dela em Q é essa outra. A direção aqui embaixo, por exemplo, esse ponto R, é essa outra. Então, essa função vetorial ela não é constante, mas tem tamanho constante. O que a gente mostrou nesse exemplo? Que se uma função satisfaz essa condição, como essa que eu acabei de mostrar para vocês, a derivada é ortogonal a essa função. Ou seja, a derivada ou está nessa direção ou está nessa. A gente tem que formar um ângulo de 90 aqui. Tranquilo? Vamos ver como é que isso funciona então. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Então, a grande sacada da questão é partir da informação que ele dá aqui, que a função tem a norma constante. O que é a norma de uma função vetorial? Como é que eu calculo isso? A norma de uma função vetorial nada mais é que ou a norma de qualquer vetor, raiz quadrada do produto interno, né? Ou do produto escalar, não é verdade? E ele está dizendo que isso aqui para a gente é uma constante. Vamos elevar os dois lados ao quadrado para facilitar isso aqui, para assumir com essa raiz. Então, se eu elevar os dois lados da equação, eu não altero a equação e eu fico com essa relação. Okay? Essa relação vai nos permitir chegar naquele resultado de forma bem simples. Basta que a gente derive essa relação e utilize as propriedades da derivada. Então, vamos derivar esse cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa relação. Qual? Produto interno de R com ele mesmo. Bom, mas se eu derivar de um lado, eu tenho que derivar do outro para não alterar a relação, não é verdade? Então, derivada de C ao quadrado. Então, vamos computar essas derivadas e concluir o que ele falou lá. Então, como é que eu faço para calcular a derivada do produto? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mas quando eu falo vezes, nesse caso é o produto interno, mais o primeiro vezes, ou seja, produto interno, a derivada do segundo. Ok? E isso tem que ser igual à derivada de C ao quadrado. Pessoal, a derivada de C ao quadrado não é 2C. C é uma constante, a derivada da constante é zero, tá certo? Isso é um erro muito comum que eu vejo repetido cada ano que eu dou esse curso. Quando eu chego nessa parte e pergunto qual é a derivada de C ao quadrado, o pessoal diz 2C. Não, C é uma constante, então essa derivada é zero. Tranquilo? Bom, como o produto interno é comutativo, tanto faz a derivada escalar R como R escalar a derivada. Tá? É a mesma coisa. Então, isso aqui é duas vezes qualquer um desses dois termos. Então, vai ficar duas vezes R de t escalar dr dt. Isso é zero. Bom, você pode dividir por 2 de dois lados para tirar esse 2 daqui. E aí você vai ficar com o seguinte. R de t escalar dr dt é igual a zero. Bom, mas essa é a condição de ortogonalidade, não é verdade? Então, isso quer dizer que esses dois carinhas são ortogonais. Isso é para todo t, pessoal. Para qualquer t. Professor, como é que você sabe que isso é para qualquer t? Porque eu não particularizei o valor de t. Eu fiz isso para um t genérico.
Ok? Então isso é verdadeiro para qualquer, essa expressão é verdadeira para qualquer t. Tranquilo? Então esse resultado vai ser importante mais à frente quando a gente for precisar, por exemplo, definir o vetor normal unitário. Isso vai ficar mais claro nas próximas aulas. Então, o que o problema pedia? Mostre que esses dois vetores são ortogonais para todo t. Acabamos de verificar que eles são ortogonais para todo t. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá para mais um exemplo. Exemplo 17. Exemplo 17. Nesse exemplo, ele pede para você determinar a equação da reta tangente. Determine a equação vetorial da reta tangente a uma curva dada. Tá? E aí a gente vai utilizar a ideia de que a derivada da função vetorial é um vetor tangente. O que a gente precisa para montar a equação vetorial da reta? O ponto por onde a reta passa e o vetor diretor da reta. A grande sacada nesse exemplo é que o vetor diretor da reta é o vetor tangente, porque ele pede para você determinar a reta tangente. Deixa eu copiar a questão e em seguida a gente faz. Então, determine a equação vetorial da reta tangente, a curva com a seguinte parametrização. Tá aqui, a curva com essa parametrização aqui, ó, R de t igual a cosseno de t, seno de t e t. Ok? No ponto, tem que especificar o ponto, no ponto P de coordenadas 1/2, raiz de 3 sobre 2 e π sobre 3. Tranquilo? Então, novamente, o que ele pede? Que você determine a equação da reta tangente a essa curva, a curva parametrizada dessa maneira. A gente sabe que essa curva é uma hélice, né? E o eixo de simetria da hélice é o eixo z, ou seja, ela espirala em relação ao eixo z. E aí você tem um ponto dessa curva, que é esse ponto P, e ele quer a equação da reta tangente àquela curva nesse ponto. Tranquilo? Solução. Deixa eu fazer um breve esboço para que vocês percebam o que realmente ele está pedindo. Solução. Então, considere o seguinte diagrama. Considere o seguinte diagrama. Deixa eu fazer um breve esboço dessa curva, que a gente já conhece que é uma hélice. Vou colocar ela aqui. E aí a gente vai marcar o ponto dado no problema e a gente vai determinar a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Deixa eu só colocar o eixo x aqui para melhorar a visualização. Aqui, acho que está bom. Vou colocar aqui o eixo z, eixo y, aqui o x positivo. Então, a nossa hélice, ela tem essa carinha aqui, né? E continua. Ela vai continuar espiralando para cá, para baixo também, mas não nos interessa. Então, ele fornece esse ponto P, vamos aqui, que é o ponto de coordenadas meio, raiz de 3 sobre 2 e π sobre 3. O que ele está pedindo nessa questão, professor? Bom, ele está pedindo para você determinar a equação dessa reta aqui, ó. Da reta que é tangente a essa curva nesse ponto P. Deixa eu até mudar a cor dela, aqui é amarelinho. Ok? Então ele está pedindo para você determinar a equação dessa reta. Eu vou chamar essa reta, vou chamar de U de t a parametrização dessa, ou a equação vetorial dessa reta. Ok? Então ele quer que você ache a equação da reta que é tangente a essa curva nesse ponto aqui, esse ponto P, que é o ponto novamente de coordenadas meio, raiz de 3 sobre 2 e π sobre 3. A primeira coisa que você tem que saber é, esse ponto P corresponde a t igual a quem na minha função vetorial? Essa pergunta é importante que a gente saiba responder. Então, deixa eu colocar aqui em vermelho. A minha função vetorial
ela vai descrever essa curva à medida que esse parâmetro t vai variando, no intervalo, por exemplo, de 0 a 2π. Então, está aqui meu r de t. Então, deve existir algum valor de t que eu coloque aqui no parâmetro da função para que eu obtenha exatamente esse ponto P, não é verdade? Então, como é que eu faço para descobrir esse P? Esse t? Da seguinte forma. Observe ainda que o ponto P, para você determinar ele, você faz a seguinte coisa. Você quer saber quando é que r de t, que para a gente é dado assim, ó, cosseno de t, seno de t e t. Quando é que isso é igual ao ponto P em questão? O ponto P tem coordenadas meio, raiz de 3 sobre 2 e π sobre 3. Então, o que é que eu tenho que fazer? Resolver esse sisteminha. Que sisteminha, professor? Esse aqui, bem simples, ó. Como é que eu igualo vetores? Como é que eu igualo esse vetor a esse outro? Componente a componente, não é isso? Então, quando é que cosseno de t é igual a meio? Quando é que seno de t é igual a raiz de 3 sobre 2? Qual é o valor de t que eu coloco aqui para ter esse cara? Qual é o valor de t que eu coloco aqui para ter esse cara? Ok? E quando é que t é igual a π sobre 3? Bom, a resposta está na cara, né? Mas poderia não estar na cara. Então, você tem que resolver esse sistema simultaneamente. Você tem que encontrar um valor de t que satisfaça as três equações. Bom, a resposta está aqui embaixo, né? Esse caso aqui foi bem simples. Mas poderia ser que, por exemplo, aqui embaixo, onde a gente encontrou que t tem que ser π sobre 3, você encontrasse mais de um valor para t. Então, você teria que pegar aquele t que resolve simultaneamente as equações de cima também. Certo? A gente vai ter a oportunidade de fazer isso ainda nessa aula de hoje. Ok? Bom, então eu já sei que o ponto P corresponde a t igual a π sobre 3. Deixa eu colocar essa informação. Logo, P corresponde a t igual a π sobre 3. Pois bem, o que eu preciso? Quais são os ingredientes necessários para determinar a equação vetorial da reta? A equação vetorial da reta se escreve da seguinte maneira. Se escreve como? Aqui eu vou colocar uma reta qualquer, tá certo? Não é reta tangente, normal, binormal, não. Equação de uma reta qualquer. A equação vetorial de uma reta arbitrária, U de t, é assim, ó. Você precisa saber um ponto por onde ela passou, mais t, que é um parâmetro arbitrário, vezes o vetor diretor da reta. Esse v é um vetor que dá a direção da reta, o vetor diretor. Então, para você determinar a equação da reta tangente, nesse problema, esse vetor v vai ter que ser quem? O vetor tangente, a reta naquele, ou a curva naquele ponto. Porque o ponto P eu já tenho, tá? Então, observe que neste caso, v é o vetor tangente à nossa curva, tangente r de t, no ponto P, né? No ponto P. Mas o ponto P corresponde a t igual a quanto? π sobre 3. É isso? Ou seja, v nada mais é... Como é que eu acho o vetor tangente a uma curva? Derivando. Então, vai ser a derivada da minha função vetorial em t igual a π sobre 3. Acabou, pessoal. Então, tudo que eu tenho que fazer é encontrar esse vetor diretor, que é a derivada nesse ponto, π sobre 3, e depois jogar aqui na minha equaçãozinha, ó. Nessa equação aqui, ó. Ok? Deixa eu só marcar ela aqui. Jogar aqui. Acabou. Porque o ponto tem. Tranquilo? Então vamos fazer aqui embaixo. Assim, a derivada da minha função vetorial. Como é que eu derivo a função vetorial? Derivo cada uma das funções componentes, não é assim? Então, a função é, não dá para ver aqui não, mas é cosseno, seno e t. Então, derivada do cosseno, menos seno. A derivada do cosseno, perdão, do seno, cosseno. E a derivada de t, 1. Então, eu preciso calcular isso agora. Então, o vetor diretor desse problema é exatamente essa derivada, mas calculado no ponto P, que corresponde a t igual a π sobre 3. Então, vai ficar menos seno de π sobre 3, cosseno de π sobre 3 e 1. Esse 1 não tem o que fazer com ele mesmo, deixa ele aí. Então, seno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2, então vai ficar menos, raiz de 3 sobre 2, cosseno de π sobre 3, meio e 1. Agora que a gente tem o vetor diretor, a gente tem tudo. Por fim,
Por fim. Então, a equação da reta tangente se escreve da seguinte maneira. É o ponto quando ela passou, mas eu acho que o ponto lá era assim, ó. Dá para ver mais aqui, mas acho que é 1 meio de 3 sobre 2 e π sobre 3. Esse é o ponto P. Mais T que multiplica o vetor diretor. Nesse exemplo, o vetor diretor é o vetor tangente naquele ponto, que tem coordenadas, na verdade, componentes, menos raiz de 3 sobre 2, 1 meio e 1. Então, você pode deixar assim, ou pode simplificar um pouco mais e escrever da seguinte maneira. U de T igual, então, 1 meio menos T que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Deixa eu digitar aqui. Raiz de 3 sobre 2. O outro é raiz de 3 sobre 2 mais T que multiplica meio, ou seja, mais T sobre 2. E, por fim, I sobre 3 mais T, que é T vezes 1. Então, está aqui. Essa é a equação vetorial da minha reta tangente ao gráfico daquela hélice no ponto dado. Tranquilo? Ok, então vamos lá. Vamos a mais exemplos. Exemplo 18. Aqui, exemplo número 18. No exemplo 18 ele pede o seguinte. Encontre os intervalos abertos, onde a curva parametrizada, da seguinte maneira. R de T igual a T mais seno de T, tudo isso que multiplica I, mais 1 menos cosseno de T, J. Então, determina os intervalos abertos onde essa curva parametrizada é suave ou regular. É regular ou suave. Lembre que uma curva é dita regular se a derivada da sua função vetorial nunca se anula. Ou seja, nunca é o vetor nulo. Então, se essa derivada é sempre diferente do vetor nulo, então a gente diz que a curva é suave ou regular. Isso quer dizer o seguinte, se em uma curva a derivada é sempre diferente do vetor nulo, quer dizer que em todos os pontos eu posso definir vetor tangente, pessoal. Certo? Por isso que ela tem esse nome de suave. Tá? Porque ela não tem nenhum movimento abrupto. Diferentemente de uma curva como essa daqui. Ó. Aqui eu tenho um pico, né? A gente chama isso de cúspide. Então, nesse ponto, não está definida a derivada. Aqui a derivada está definida. Isso aqui é um segmento de reta, certo? Então, a derivada está na mesma direção que essa curva. Mas chegou aqui, eu não sei, a derivada é para cá? Vai para cá? A derivada é assim? É assada? Para cima? É para baixo? Onde é que está a derivada? Não tem, pessoal. Então, essa curva não é regular se esse ponto pertencer à curva. Se você retirar esse cara, ou seja, se você retirar o t, que faz com que a curva passe nesse ponto, então essa curva vira suave novamente. Tranquilo? Então, o que a gente quer, o que ele está pedindo nesse exemplo? Que você determine os pontos onde a curva é suave. Na verdade, determine os intervalos abertos onde essa curva é suave. Claro, dentro do intervalo 0 a 2π, tá certo? Eu não coloquei aqui não, mas vamos colocar com t desse intervalo. Então, dentro desse intervalo, a gente vai ver onde essa função ela é suave ou regular. Se ela for suave em todo o intervalo, a gente deixa o intervalo aberto 0,2, porque ele quer o intervalo aberto, certo? A gente tira os extremos. Aqui, o extremo participa, mas ele pede os intervalos abertos, então, nesse exemplo, a gente retiraria os extremos do intervalo. Tranquilo? Então, como é que eu vou descobrir em que intervalos essa função é suave ou regular? Bem simples, basta a gente descobrir onde ela não é. E aí a gente elimina esses pontos do intervalo. Tranquilo? Então, como é que a gente faz para saber os pontos nessa curva onde ela não é regular? Basta calcular a derivada e igualar o vetor nulo. E nesses pontos, se existir algum, será exatamente nesses pontos onde a função deixará de ser regular ou suave. Uma solução. Então, tudo que a gente tem que fazer é o seguinte. Observe o seguinte. Observe que
R de t deixa de ser regular, deixa de ser regular, nos pontos onde a derivada se anula, ou seja, nos pontos onde dr de t é igual a zero. Então, tudo que a gente tem que procurar é quem são esses pontos. Dr de t é igual a vetor 1. Ok? Então, tudo que a gente tem que fazer é procurar esses pontos onde a derivada se anula. E aí a gente retira esses pontos do intervalo de 0 a 2π. E aí o que sobrar vai ser os intervalos onde a função é contínua ou regular. Perdão, é suave ou regular. Ok, então tudo que a gente tem que fazer é calcular a derivada daquela função vetorial. Aquela função vetorial, pessoal, se vocês olharem direitinho, com carinho, vocês vão perceber que é uma parametrização para cicloide, né? A gente parametrizou a cicloide na aula passada. Isso aqui é uma forma de parametrizar também a cicloide. Tá? Dependendo de como você escreve, onde você marca o ângulo t, você tem uma parametrização como essa. Então vamos lá. Tudo que eu preciso calcular é derivar essa função vetorial. Como é que eu derivo a função vetorial? Derivo cada uma das funções componentes. Então a derivada de t mais seno de t vai ficar 1 mais cosseno de t, na verdade? 1 mais cosseno de t, na direção i. Mas, agora a derivada da outra parcela. A derivada de 1 menos cosseno de t, bom, a derivada de 1 é 0, a derivada de cosseno é menos seno com esse menos fica mais seno de t. Mais seno de t, direção j. E eu quero saber quando isso é igual ao vetor nulo. Bom, o vetor nulo a gente pode escrever assim, 0i mais 0j, não é verdade? Então, tudo que eu tenho que fazer é resolver esse sisteminha aqui, ó. Quando é que 1 mais cosseno de t é igual a 0 e, simultaneamente, quando é que seno de t é igual a 0. Essas equações têm que ser resolvidas simultâneas, tá certo? Ou ainda, quando é que cosseno de t é igual a menos 1 e seno de t, deixa eu colocar aqui embaixo, ganhar mais espaço, e seno de t é igual a 0. Ok? Então, o que a gente tem que fazer é resolver esse sisteminha. Bom, aqui embaixo é bem tranquilo, né? Existem 3 possibilidades para você zerar o seno no intervalo de 0 a 2π. ST for 0, ST for π, ou t igual a 2π. Não é verdade? Qualquer um desses valores de t faz com que a minha função seno se anule. Bom, mas eu quero um desses aqui que satisfaz essa equação aqui de cima também. Perceba, se t for 0, cosseno de 0 é 1, então não é menos 1. Se t for π, se t for 2π, cosseno de 2π não é menos 1, é 1. Mas se t for π, cosseno de π é menos 1. Então, o t que eu quero é exatamente t igual a π. É o t que resolve tanto a equação de baixo, tanto o seno quanto o cosseno igual a 1. Na verdade, igual a menos 1. Ok? Então, logo a função deixa de ser regular, logo R de t não é regular em t igual a π. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o intervalo de 0 a 2π e vou excluir o π. De novo, eu vou pegar o intervalo aqui, ó, 0, que π deve estar por aqui, 2π aqui. Eu vou pegar esse intervalo completo e vou excluir esse cara. E aí eu vou ficar com duas partes, né? Vou ficar com o intervalo aberto 0, fechado π, e vou ficar com outro aberto π, fechado 2π. Ok? Mas ele pede os intervalos abertos, então eu vou excluir o 0 aqui também, só porque ele pediu, não é porque é necessário para a função ser regular. Então eu vou ficar com esses dois intervalos aqui, ó. Vou chamar esse intervalo de 1 e esse de 2. Então, sobre esses intervalos, a minha função vetorial ela é regular ou suave. Tá? Eu vou só apagar aqui e colocar essa resposta. Assim. Assim. R de t é regular em. Então, vou chamar isso de 1, que é o intervalo aberto 0π, e 2 é o intervalo aberto π, 2π. Então, sobre esses intervalos, com certeza, a minha função vetorial, ou a curva com aquela parametrização, ela é regular. Então, dizer que é uma curva regular, pessoal, é dizer que ela é bem comportada, é dizer que ela admite vetor tangente em cada ponto da curva, e isso vai permitir que a gente define, por exemplo, mais à frente um vetor normal, certo? As curvas regulares são as curvas importantes para a gente, são as que a gente vai trabalhar com mais frequência.
Se a curva é regular, então se ela tem vetor tangente, eu posso definir a velocidade da curva. Mais à frente a gente vai ver que sempre dá para, sob certas condições, a gente pode definir também a aceleração, e essa aceleração ela vai ser decomposta numa componente na direção do vetor tangente e na direção de um certo vetor normal. Tá? Isso são sendo os próximos capítulos que a gente... Mas tudo isso desde que a curva seja regular. Se ela não for regular, não tenho como definir nenhum desses objetos que eu falei. Tranquilo? Então vamos ver mais um exemplo. Exemplo 19. Exemplo 19. Então, o exemplo 19 ele pede para calcular a integral. Ah, professor, tranquilo, calcular a integral da função vetorial, basta integrar cada uma das funções componentes, né? Sim, calcular a integral da função vetorial é exatamente dessa forma. Então, calcule a seguinte integral. Integral. Então, ele pede para você calcular a integral desde 0 até 3 de ti mais t ao quadrado j, a norma dessa coisa, dt. Ok? Só isso, tranquilo. Então, solução. O desavisado vai proceder da seguinte maneira. Bom, a integral da função vetorial integra cada uma das funções componentes. Então, vou integrar ti mais a integral de t ao quadrado j, né? Não, está errado. Ok? Então, por que isso está errado? Por que eu não posso fazer assim? Porque não é o que está lá no integrando. Ó. O integrando não tem uma função vetorial. Mas isso aqui não é uma função vetorial, professor? É. Só que o que você está fazendo com ela? Você está tomando a norma dela. Quando você toma a norma de um vetor, o resultado é um escalar. Na verdade, o resultado dessa operação é uma função escalar. Ok? Então, parece que eu estou pedindo para vocês calcularem a integral da função vetorial, mas não é não. É a integral da função real, valor real. Ela só está, digamos assim, com uma roupagem diferente aqui. Vamos ver como é que é isso? Observe o seguinte. Observe primeiro o quê? Observe primeiro o seguinte. A norma desse vetor, ou dessa função vetorial, se calcula assim, ó, é raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, a primeira é t, então vai ficar t ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, mas era t ao quadrado ficou t a quarta. Então, na verdade, o que ele está pedindo para você integrar é isso aqui. Essa função, mas essa função é de cálculo 1, ou uma função de uma função real a valor real. Okay? Esse t ao quadrado eu posso colocar em evidência, aparece para os dois, ó, 1 mais t ao quadrado, né? Bom, e aí eu posso colocar esse cara para fora e extrair a raiz. Qual é a raiz de t ao quadrado? Todo mundo diz, raiz de t ao quadrado é t, professor. Não é não, é valor absoluto de t. Tranquilo? Então, é valor absoluto de t, raiz de 1 mais t ao quadrado. Cuidado. Claro, na faixa de valores que você está integrando, que é de 0 a 3, módulo de t é t. Né? Porque se você pega t entre 0 e 3, t é sempre positivo. E o valor absoluto de t, se ele é sempre positivo, é o próprio t. Mas tenha cuidado, porque se essa integral fosse de menos 1 até 3, você teria que quebrar essa integral com uma integral, por exemplo, de menos 1 a 0, mais a integral de 0 até 3. Por quê? Porque nesse intervalo de menos 1 a 0, módulo de t seria menos t. Mas por que isso? Porque o t é negativo. E o valor absoluto de uma coisa negativa, o valor absoluto de t, se t é negativo, é menos esse cara. Ok? Cuidado. Cuidado quando forem resolver integrais envolvendo a função valor absoluto. Porque é danado a gente errar em coisas dessa forma. Ok? Então, vamos lá para a nossa integral. Então, novamente, deixa eu só colocar isso aqui com a observação. Como t está nesse intervalo, então, o valor absoluto de t é o próprio t. E assim a gente fica com a seguinte integral. Então, a integral de 0 a 3, valor absoluto, na verdade aqui é a norma, né? Ou o tamanho do vetor t ao quadrado j é igual à integral de 0 a 3 de t raiz de 1 mais t ao quadrado dt. Bom, agora aqui a gente calcula essa integral fazendo mudança de variável simples, né? Chama u de 1 mais t ao quadrado, de forma que du vai ficar 2t dt, né? Esse 2 eu posso passar aqui para baixo logo. Deixa eu fazer logo isso. Vai ficar du sobre 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse t dt é exatamente o que aparece aqui, ó, t dt. Isso vai ser du sobre 2. Tranquilo? Então vamos mudar logo os limites de integração. Deixa eu colocar aqui em vermelho.
Perceba que, né, na integral em t, o t varia de 1 a... Não, de 0 a 3. 0 a 3. Bom, e o... Bom, quando t for 0, se você jogar 0 aqui, vai dar 1. Quando t for 3, se você jogar 3 aqui, vai ficar 3 ao quadrado 9 mais um 10. Ok? Então, o vai de 1 a 10. E assim a gente fica com a seguinte integral. Portanto, vamos ficar com a seguinte integral. Integral de 1 até 10. Bom, o t dt virou du sobre 2. E o raiz de 1 mais t ao quadrado ficou raiz de u, ou u elevado a meio. Mas u elevado a meio, quem é... Bom, vou colocar um meio para fora. Quem é primitivo de u elevado a meio? É u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, que equivale a multiplicar por 2 terços. E isso a gente calcula de 1 até 10. Tranquilo? Simplifica aqui, ó, foi esse 2 com esse. Quando u for 10, o 10 elevado a 3 meios é 10 raiz de 10. Então, ficou 1 terço de 10 raiz de 10, menos quando u for 1, bom, 1 elevado a qualquer coisa, mesmo. Ok? Então, esse é o valor da integral. Parecia integral de uma função vetorial, mas não era não. Certo? Era uma função normal, função lá de cálculo 1, mas escrita com uma roupagem diferente. Claro, se não tivesse as barrinhas aqui, você iria fazer exatamente como consta na definição da integral da função vetorial. Integraria cada uma das funções componentes. Então, integraria t, ia ficar t2 sobre 2i, mais t3 sobre 3j. Né? E aí você ia fazer isso de 0 a 3, ia ficar com um vetor. Tranquilo? Aqui você ficou com um número porque você está integrando uma função. Integral de uma função é um número. Integral de uma função vetorial é um vetor. Integral de uma função de cálculo 1 ou uma função real a valor real, esta tem seu número. Ok? Cuidado. Bom, nosso último exemplo, exemplo 20. Deixa eu subir mais aqui. Então, exemplo de número 20. Então, o exemplo 20 ele pede o seguinte. Ele diz o seguinte, duas curvas se intersectam no espaço. Encontre o ângulo de interseção entre elas duas. Só isso. Então, as curvas R1 de t igual a t, T2 e T3, que é aquela nossa cúbica torcida, e a curva R2 de t igual a seno de t, seno de 2t e t se intersectam. Na origem. Aqui que ele pede, determine o ângulo de interseção. Determine o ângulo de interseção. Só isso. Determine o ângulo de interseção. Ok? Então, primeira coisa, como é que a gente define ângulo entre curvas? Não faz muito sentido, né? Você tem essa curva aqui, essa outra curva aqui, por exemplo, elas se intersectam nesse ponto, chama essa curva aqui de R1, chama essa outra curva aqui de R2. Como é que eu acho o ângulo entre essas duas funções nesse ponto de interseção? É estranho, né, você definir ângulo entre curvas, porque na verdade, pessoal, quando o problema pede isso, o que ele está pedindo é que você determine aí o ângulo de interseção entre esses dois vetores aqui, ó, entre esse vetor tangente, a trajetória da curva, e esse outro vetor tangente aqui, ó, deixa eu colocar ele para cá, tangente à trajetória dessa outra curva. Ângulo entre vetores está bem definido, agora ângulo entre curvas não. Então ele quer esse ângulo aqui, tá certo? Esse ângulo θ. É isso que ele está pedindo para vocês determinar. Calcular esse ângulo de interseção. Então, o que a gente vai fazer? Mas que vetores são esses? São os vetores tangentes às trajetórias dessas curvas nesse ponto, que é o ponto de interseção, que eu estou chamando aqui de P. No problema, ele diz que P é a origem, né? É o 0, 0, 0. Ok? Então, tudo que a gente tem que fazer é determinar quem é esse vetor tangente aqui, vou chamar de V1, e quem é esse vetor tangente aqui, que eu vou chamar de V2. E depois a gente calcula o ângulo entre esses dois vetores. Tranquilo? Novamente, não dá para você definir ângulo entre curvas. Ângulo é entre segmentos de reta. Ok? Então, para a gente calcular o ângulo entre essas duas curvas, é suficiente que a gente calcule o ângulo entre os vetores tangentes dessas curvas nesses pontos. Por que o vetor tangente? Bom, porque o vetor tangente é que dá a direção de crescimento da curva. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Primeira coisa que você tem que observar é qual é o t correspondente
a origem, nesse caso, para essas duas curvas, né? Porque ele disse que as curvas se intersecam na origem. Ele já deu isso para a gente. Então, eu tenho que saber que ponto, quem deve ser o valor de t, para que essas duas curvas passem exatamente na origem. Bom, mas isso é fácil, né? Qual é o t que eu jogo aqui? Para ter 0, 0, 0. Bom, é t igual a 0, né? Qual é o t que eu jogo aqui? Deve ser o mesmo t. Para que eu tenha aqui 0 nessa expressão, 0 nessa expressão e 0 aqui. Mas aqui já diz, né? Se t for 0, aqui é 0. Seno de 2 vezes 0 é seno de 0, que é 0, e seno de 0 é 0. Tá? Então, perceba que o ponto de interseção, solução, perceba que o ponto de interseção, que é a origem, corresponde a t igual a 0 nas duas curvas, tá certo? Note que a origem, nesse caso, a origem, que é o ponto de interseção, corresponde a t igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular aqueles vetores, tá certo? Note aqueles dois vetores tangentes. Note ainda o seguinte. Então, eu preciso calcular dr1 dt. Depois calculo isso em zero. Quando calcular isso em zero, eu vou chamar de v1, tá? Então, a primeira curva é t, t2, t3, vai ficar 1, 2t e 3t2. Bom, então, o meu vetor v1 lá, que é aquele vetor tangente, nada mais é, eu defini ele assim, tá? A derivada em t igual a 0. Mas se eu colocar 0 onde tem t nessa expressão, a gente vai ter 1, 0, 0, que é o vetor i, tá certo? 1, 0, 0. Bom, o que mais? Eu faço a mesma coisa agora para a segunda curva. dr2 dt. A segunda curva era seno de t, seno de 2t e t. Então, seno vai ficar cosseno, seno vai ficar cosseno, mas como era cosseno de 2t, sai um 2. E o outro, que era t, virou 1. Bom, e o meu v2, eu defini como sendo dr2 dt em t igual a 0. Bom, agora basta fazer onde tiver t, 0 nessa segunda expressão, tá certo? E aí a gente vai ficar cosseno de 0, que é 1, cosseno de 0, que é 1 vezes 2, 2, e 1, que já tinha. Portanto, tudo que eu preciso calcular agora é o ângulo entre esses vetores v1 e v2. Logo, mas como é que eu calculo o ângulo entre dois vetores, pessoal? Que operação a gente aprendeu que permite determinar o ângulo entre os vetores? Produto interno, né? Olha só, v1 escalar v2 é igual ao tamanho do primeiro vetor vezes o tamanho do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, eu posso dizer o seguinte, que o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, e se eu conheço o cosseno do ângulo, conheço o ângulo, tomando a função inversa do cosseno, né? Vai ser assim, ó, v1 vetorial, escalar v2, perdão, dividido por norma de v1 vezes norma de v2. Só isso. Então, tudo que eu preciso fazer é computar cada uma dessas parcelas separadamente, jogar aqui nessa expressão e correr para o braço. Aí já era. Então, v1, vou colocar aqui, ó, escalar v2 é 1, 0, 0, né, que o vetor v1 era 1, 0, 0, então 1, 0, 0. Escalar o vetor v2, acho que era 1, 2 e 1. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima rápido. Isso, 1, 2 e 1. Então, como é que eu faço esse produto interno? Esse componente é componente, então é 1 vezes 1, mais 0 vezes 2, mais 0 vezes 1, então o resultado é 1. Bom, e eu preciso também da norma de cada um desses vetores. Mas o primeiro vetor é o vetor i, né? O vetor unitário, então o tamanho dele é 1. E o segundo vetor, a norma dele a gente calcula rapidamente, é raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. A raiz quadrada da soma dos quadrados de cada uma das suas componentes. Isso é raiz de 6. Portanto, e aí a gente termina a questão. Portanto, digita aqui. Portanto, cosseno do ângulo entre aqueles dois vetores vai ser 1, que é o produto interno, dividido pelo produto das normas de cada vetor. Mas um é 1 e o outro é raiz de 6, então 1 vezes raiz de 6, raiz de 6. Com isso, eu tenho que o ângulo θ entre aquelas duas curvas é dado assim, arco cosseno de 1 sobre raiz de 6. Não é um ângulo conhecido, mas você pode jogar na calculadora, você tem que ângulo é esse. Ok? Deixa eu só marcar aqui. E com isso a gente encerra essa questão.